Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu, bom dia Gilson Lima, bom dia aos rádios ouvintes que sintonizam na manhã ensolarada desta quinta-feira, 21 de agosto de 2014, o Jornal da Clube. E uma notícia antes de começarmos a política aqui, que é de praxe, Renato. Aos 38 anos, Magno Alves poderá ir para o Fluminense. Atenção, torcida alvinegra. Magno Alves poderá ir para o Fluminense, retornar a casa. Ele vai ser será antes do final do campeonato? Mas ele tem contrato até novembro, né? Não, porque se o Ceará perder o Magno Alves agora, é complicado, viu? Pois é, a Natália, que passou essa informação para o Jornal Extra. Natália Varela, que é a esposa dele, jornalista. Exatamente, a jornalista informa que o artilheiro está pensando em ir para o Fluminense antes de terminar o contrato com o Ceará. Mas vamos aguardar no que dá essa questão. E com a leitura do expediente da sessão plenária de ontem, quarta-feira, começou a tramitar na Assembleia Legislativa a proposta de emenda constitucional 04/2014 de autoria de um parlamentar aqui da Casa, que altera o artigo 20º da Constituição do Estado do Ceará e trata da dispensa de alvarás ou quaisquer documentos que autorizem o funcionamento de cultos religiosos ou igrejas. A sugestão estabelece que para o exercício de atividades religiosas fica instituído o regime de autorregulação por entidades representativas dos segmentos religiosos, credenciados pelo Poder Público Municipal, de forma que se garanta as perfeitas condições de segurança e harmoniosa convivência com os demais segmentos da sociedade. O titular da Secretaria da Infraestrutura do Estado, a CEINFRA, o doutor Adail Fontenelle, viajou a Brasília na manhã de ontem para assinar um documento que garante a liberação de 259 milhões de reais para a construção da ponte estaiada em Fortaleza. Segundo ele, o montante de recursos federais representa a maior parte do total de 338 milhões de reais previstos para a obra. Agora, o Jonas... Foi não. Mas o projeto ele não passou na Assembleia, não. Mas vai passar, né? Sim, vai, mas não passou. A sessão de terça e de ontem não teve quórum e esse projeto da ponte estaiada que estava em pauta não foi aprovado. Como é que alguém pode assinar um contrato antes de aprovar? Pode? Não, mas aí são recursos federais, né? O restante equivalente aos 79 milhões deverá sair dos cofres públicos, mas eu acho que no esforço dos deputados deverá ter uma sessão extra. Eu sei, eu não estou discordando, estou dizendo que ainda não foi aprovado. É como se eu vou começar aqui uma praça, mas antes a Câmara tem que aprovar a obra. Antes da Câmara aprovar eu começo? Como é que é isso? Pois é complicado, mas vamos aguardar que os parlamentares possam realmente ter interesse por esse procedimento. E o Conselho de Ética da Câmara, Renato, aprovou o relatório que recomenda ao plenário da Casa a cassação do mandato do deputado paranaense André Vargas, do PT, aquele amigo do Joaquim Barbosa. Registraram-se 11 votos a favor e nenhum contra. Esse era o quórum mínimo exigido pelo regimento. Foi preciso recorrer a uma manobra para alcançá-lo. Na abertura da sessão, havia no plenário do Conselho de Ética apenas 8 parlamentares, e o quórum fica insuficiente para deliberação. Outro parlamentar chegou atrasado e faltaram 2. O relator do processo contra Vargas, o Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, operou para incluir na composição do Conselho como membro suplente 2 deputados, Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, e Rubens Bueno, do PPS do Paraná. Com isso, obteve-se o quórum mínimo. O caso vai para plenário na próxima semana. Para que esse mandato seja efetivamente cassado, na lâmina são necessários 257 votos no colegiado de 513 deputados federais. Ô Jonas, foi não. Você viu ontem o escândalo que estourou ontem à noite? A Graça Foster teria agido para se livrar de parte do patrimônio por conta de uma decisão que vai congelar o patrimônio dela. Isso estourou ontem à noite, não é? Ela pode inclusive cair da presidência da Petrobras, porque está no meio da campanha e a presidente vai ter que tomar uma decisão. Mas foi adiado o bloqueio de bens. Pois é, mas acontece que foi adiada a decisão porque o Tribunal de Contas da União resolveu investigar. Mas se for caracterizado que ela está transferindo patrimônio, isso é uma burla. Isso é uma burla. E uma pessoa dessa não pode continuar presidindo a Petrobras. Aliás, chega de escândalo na Petrobras. É verdade. Porque na gestão desta mulher foi que simpático dela e daquele Gabriel. Se juntar os dois, eu vou dizer uma coisa. Foi onde praticaram a roubalheira, a bandalheira da refinaria de Pasadena. E você falava agora há pouco no médico Roger Delmaci, que ontem eles estavam voltando, eles estavam vindo para São Paulo
e contou aos policiais que seu plano era deixar o Paraguai rumo ao Líbano ou à Itália, Renato, mas que não foi possível concretizar, porque a segunda parte da fuga por causa da dificuldade de conseguir documentos para ingressar em um desses países. Além da falta de recursos, ele reclama também de muitas dívidas que de seus imóveis estão sendo alugados em São Paulo e que os inquilinos não estão pagando. A Delmaci se diz... Estou morrendo de pena dele. A Delmaci diz que está financeiramente quebrado. Foi preso em Assunção, capital do Paraguai, na última terça-feira, pela Polícia Paraguaia em ação conjunta com a Polícia Federal Brasileira. O ex-médico foi transferido na manhã de ontem para São Paulo. Ao chegar no aeroporto, foi ovacionado com muita revolta e deverá cumprir seus 278 anos de cadeia no presídio de Tremembé, em São Paulo. Hoje vai virar noivo por lá, né, Renato? Ele toma cuidado porque tem um tratamento VIP para esse tipo de criminoso em presídio, né? E o ministro da Fazenda oferece ao povo brasileiro mais um pacote de bondades. Mais dívida, né? O senhor Guido Mantega anunciou ontem medidas para incentivar a economia e aumentar a competitividade. Mas quem tem os detalhes e conversou com ele em Brasília foi a repórter Daniele Soares. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou nesta quarta-feira medidas para incentivar a economia e aumentar a competitividade. Entre elas, está a simplificação dos procedimentos para a compra de imóveis financiados. Quem for adquirir a casa própria não terá mais que ir a vários cartórios atrás das certidões do imóvel. Agora, as informações estarão concentradas na matrícula do bem. De acordo com o ministro, a iniciativa reduz custos e acelera o processo de compra. Diminui o trabalho do comprador, simplifica a operação e, ao mesmo tempo, dá segurança jurídica, porque você vai ter um panorama de tudo que esse imóvel possui, todas as transações desse imóvel em todos os cartórios. Não tem possibilidade de furo. Também será possível ao cliente usar o imóvel quitado como garantia em um novo financiamento. De acordo com o ministro, a ação deve gerar 16 bilhões de reais em novas operações de crédito. Além disso, o governo irá criar uma nova fonte de financiamento para o mercado, que são as letras imobiliárias garantidas. Segundo Mantega, esse título será mais seguro e isento de imposto de renda. O cliente poderá ainda autorizar a instituição financeira a debitar a prestação de um empréstimo consignado no salário em conta corrente. Hoje, esse desconto é feito assim. A empresa debita o valor do salário do funcionário e repassa o dinheiro para o banco que emprestou em um outro momento. Guido Mantega afirmou que em breve serão editadas medidas provisórias para que as iniciativas entrem em vigor. De Brasília, Daniele Soares. Mas é bom lembrar aí que quem entrar nessa história desse consignado aí fica preso ao banco até terminar de pagar. É verdade. Esse Fica pacote preso. de felicidade, Renato. Esse pacote de bondade, na verdade, é uma tentativa do governo de fazer a economia andar. Mas essa fórmula está superada, os economistas estão dizendo, porque o povo já está endividado e está todo mundo ressabiado. Ninguém quer mais contrair dívida. Essa história de dizer... O ministro Guido Mantega ontem parecia que estava fazendo propaganda de banco. Você entra no banco, tem o dinheiro lá, é ótimo isso. Entra no banco, tem o dinheiro e depois, ministro, você fica amarrado numa dívida que vai lhe comer pelos pés. É verdade. Você sabe que gerente de banco só está quando você não precisa. Quando você tem dinheiro na conta, ele liga para você. Mas quando está devendo, ele liga também. Ô, Jana, você que é um homem bem informado, que circula nos bastidores da política... o programa, eu pensava que era só o programa da Luiziane que não tinha sido levado ao ar, mas o do Elmano, do Antônio Carlos e também do Eudes Xavier também não foram veiculados. O PT lançou 10 candidatos a deputados federais, 8 aparecem na propaganda, menos Luiziane Lins e Eudes Xavier. O candidato Elmano, o programa dele, aí ele apareceria com o Lula, também não foi veiculado, assim como o programa do candidato a deputado estadual Antônio Carlos. Coincidentemente, todos são ligados a ex-prefeito Luiziane Lins. Isso é ou não é perseguição, hein, Jonas Melo? A informação que eu tenho é porque deveria eles ligarem o atual, o candidato do governo, porque também é do PT, mas eles não fazem. Mas na propaganda da Luiziane aparece o número, Camilo e tal, aparece. A marcazinha aparece lá. A lei eleitoral não obriga ninguém a ter que falar o nome de candidato, não. Porque se você pegar aí um bocado de propaganda aí, tem candidato que fala o nome do candidato, não. O presidente do Partido Verde não fala o nome do candidato do partido dele a presidente da República, não. A lei não obriga o candidato a chegar na televisão e dizer assim, eu voto para fulano e tal, para governador. Não obriga, não. Ele bota a marca.
Ele bota a marca e ele dá a mensagem dele, até porque o tempo do candidato a deputado é muito curto. Se ele for ficar falando do candidato a governador e senador, ele deixa de falar na propaganda dele, porque o candidato a governador tem o tempo dele, que é muito grande, e o do Senado também. Então eu acho que essa coisa aqui está caracterizada uma perseguição contra a Luiziane e os deputados ligados a ela, porque só eles não aparecem na propaganda. Muito esquisito isso. Eis a questão. Mas o presidente estadual do PT, o senhor Diassis Diniz, ele declarou, aquele que chamou a Marina Silva de vampira, declarou que dentro de 24 horas tudo estará resolvido e o conteúdo será liberado tanto na TV, no rádio, como nas redes sociais. Eu acho que o PT termina prejudicando ele mesmo, porque são dois puxadores de votos potenciais, a Luiziane e o Elmano. É complicado. Mas o candidato do PSBS, né, visitou a fábrica de Guararapes e fez uma pesquisa pelo Camelódromo de Alecrim, Natal. Nós vamos à agenda dessa quinta-feira com o repórter Luca Deus Leon para os presidenciais, para os candidatos à presidência da República. O candidato do PSDB, Aécio Neves, visita a fábrica Guararapes e faz uma caminhada pelo Camelódromo Alecrim, em Natal, no Rio Grande do Norte. Depois ele vai para Paraíba, onde faz um comício em Pombal, às 8 da noite, e outro em Patos, às 9h30. Dilma Rousseff, do PT, concede entrevistas e grava imagens para o programa eleitoral a partir do meio-dia, nos municípios pernambucanos de Floresta e Cabrobó, e também no município de Paulo Afonso, na Bahia. O candidato do PV, Eduardo Jorge, tem encontro em São Paulo às 10 da manhã com as ONGs Greenpeace e DASOL. O presidenciável Emael, do PSDC, visita às 9 da manhã o prefeito do município de Goiânia, em Pernambuco. À tarde se encontra em Recife com lideranças do partido e das áreas do direito e da contabilidade. Levi Fidelis, do PRTB, faz caminhada ao meio-dia no bairro de Campo Belo, em São Paulo. À tarde se reúne com a equipe da campanha. Luciana Genro, que disputa a presidência pelo PSOL, passa o dia em Belém, no Pará. Às 9 da manhã faz caminhada em Tucunduba. Às 4 da tarde tem comício no Castanheira. E à noite inaugura o comitê de campanha. O presidenciável Pastor Everaldo, do PSC, tem reunião em Brasília às 5 da tarde com representantes do Ministério Público e da Magistratura sobre a criação do Fórum Brasília. O candidato do PCO, Rui Costa Pimenta, dá entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo às 3 da tarde e depois se reúne com a coordenação da campanha. Zé Maria, do PSTU, passa o dia em Belém do Pará. A partir das 6h30 da manhã faz visita a canteiros de obras e às 6 da noite participa da Assembleia dos Trabalhadores da Construção Civil. De Brasília, Lucas Porteus Leão. E essa é a agenda de todos os candidatos que disputam o Congresso, o Palácio do Governo em Brasília. Portanto, a agenda de todos eles sem discriminação nenhuma para cumprir a lei do TRE. E lançada a chamada pública para auxiliar mulheres que atuam em produção agroecológica. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, Renato, lançou uma chamada pública que busca promover a autonomia econômica das mulheres que atuam na produção agroecológica. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília, a repórter Carolina Becker. Maria do Carmo de Souza Pereira tem 59 anos. Ela planta couve, acelga, repolho, feijão e outras verduras em um assentamento rural de Sobradinho, no Distrito Federal. Há 5 anos, a agricultora, que produzia apenas para a própria subsistência, conseguiu recursos de um investimento federal de apoio a organizações produtivas de mulheres rurais. Com os investimentos, Maria do Carmo fez cursos e certificou a produção como agroecológica. A plantação tem barreiras naturais de coentro, arruda e picão, que garantem verduras e legumes livres de agrotóxicos. Os produtos são vendidos em feiras e também para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. A agricultora conta que tem orgulho da produção. Eu produzo e vendo na feira e tenho muito orgulho de ser o que eu sou. Uma mulher que trabalha na roça e leva o produto para quem está na cidade comprar. E produto de qualidade. E para incentivar agricultoras familiares como a dona Maria do Carmo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou uma chamada pública para investimento em produções agroecológicas. Os projetos vão ter recursos de 150 a 400 mil reais. 12 mil mulheres devem ser beneficiadas em todo o país. A coordenadora de Organização Produtiva e Comercialização do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Renata Leite, explica que o objetivo é incentivar a gestão das produções dessas mulheres. Nós estamos realizando esse chamamento público para recebimento de projetos que atuem com organização produtiva de trabalhadoras rurais. Então, são projetos que fomentem a gestão
gestão dos empreendimentos, a organização dessas mulheres no seu processo de trabalho ou no melhoramento da produção. Podem participar grupos e organizações de mulheres formalizados há pelo menos 3 anos, prefeituras, universidades e organizações sem fins lucrativos. O envio das propostas deve ser feito pelo SICONV, o portal de convênios do governo federal, até o dia 3 de setembro. O Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais existe desde 2007 e já beneficiou 54 mil mulheres, agricultoras como Maria do Carmo, que querem investir na produção e crescer. Claro que quem estava bem pequenininho, o plano é crescer, o sonho é de crescer. Apesar das minhas forças ser poucas, 59 anos, mas é teu sonho, né? Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em www.mda.gov.br, no link Chamadas e Chamamentos. Reportagem Carolina Becker. E para concluir o nosso trabalho na manhã desta quinta-feira, vamos passar a agenda dos candidatos ao governo do estado do Ceará. O candidato Ailton Lopes do PSOL, às 6 da manhã, já visitava trabalhadores em canteiros de obras da Messejana. Às 8 horas, nesse exato momento, está caminhando pelo centro de Messejana. Às 10h30, ele grava a entrevista para o jornal CETV, segunda edição da TV Verdes Mares. Às 16 horas, participa de panfletagem em Aquiraz, Praça do Açude. Às 19 horas, ele encerra o dia com uma rodada de conversa com a juventude em Aquiraz. O Camilo Santana, do PT, às 9 horas, faz uma caminhada em São Gonçalo do Amarante. Às 11 horas, uma carreata em Paracuru. Às 15 horas, carreata em Paraipaba. E às 19 horas, encerra o dia um comício em Acarape. Diane Novaes, do PSB, às 8 horas, está conversando com servidores solidários do Estado. Às 15 horas, ela visita a Associação Inclusiva de Fortaleza, Existir. Às 16h30, encerra o dia com adesivaço na Avenida Rui Barbosa com Antônio Salles. E Eunice Oliveira, do PMDB, às 9h30, ele faz uma caminhada em Tianguá. Às 17 horas, faz outra caminhada em Ibiapina. E às 19 horas, encerra o dia com a caminhada no município de Ipu. São essas informações. 8 horas e 22 minutos. Lembrando que sessão plenária na Assembleia só na terça-feira. Portanto, essa é a informação. Você continua ligado na Super Rádio Clube com Renata Abreu e o Jornal da Clube. Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia.